Saiba que comparar vidas é o novo vício para o seu próprio fim. Existe um comportamento silencioso que se tornou tão comum que ninguém mais percebe. Você não vive sua vida diretamente, você vive sua vida em comparação. Não é o que você sente que define suas escolhas, é o que você acredita que deveria estar sentindo ao observar os outros. Você não decide se algo é bom ou ruim baseado na experiência, mas na diferença entre a sua experiência e a vitrine alheia. E essa vitrine não é real, mas isso não importa. O cérebro não diferencia muito bem o que é vivido do que é constantemente observado. Ele só registra padrões. E o padrão moderno é simples: sempre existe alguém aparentemente melhor, mais feliz, mais produtivo, mais interessante, mais livre. Então você começa a recalibrar sua percepção de normalidade. Aquilo que antes era suficiente se torna insuficiente. Aquilo que era conquista vira obrigação. Aquilo que era desejo vira atraso. E o mais curioso não é o fato de você se comparar. Isso sempre existiu. O curioso é a frequência, a repetição constante. O acesso infinito a vidas filtradas criou um efeito estranho. Você não tem mais pausas para simplesmente existir sem referência externa. Você acorda e já entra em comparação. Antes mesmo de entender o seu próprio estado interno, você já mediu ele com o estado aparente de alguém. E isso começa a moldar decisões pequenas, quase invisíveis. O que você veste, o que você posta, o que você fala, o que você busca. Tudo passa por um filtro silencioso. Isso me aproxima ou me afasta da versão de vida que parece validada. E o mais intrigante é que você raramente percebe que está fazendo isso. Parece escolha, parece gosto, parece identidade. Mas muitas vezes é só ajuste social em tempo real. Agora entra o paradoxo. Você diz que quer ser autêntico, mas observa os outros para validar cada passo. Você diz que quer liberdade, mas sente desconforto quando não se encaixa em padrões invisíveis. Você diz que não liga para a opinião alheia, mas muda comportamentos inteiros com base em reações digitais. E não, isso não é fraqueza, é estrutura. O cérebro humano foi desenhado para pertencer, não para ser único. Só que o ambiente mudou. Antes, o grupo era pequeno, a comparação era limitada. Hoje, o grupo são milhões de pessoas, e você está competindo simbolicamente com todas elas, o tempo inteiro. Isso cria uma distorção perigosa. Você começa a acreditar que sua vida está atrasada, mesmo quando não existe uma linha do tempo real, porque você está comparando processos internos com resultados externos. Você sente dúvida, medo, confusão. O outro mostra certeza, sucesso e clareza, só que são camadas diferentes. Você está vendo o resultado final de alguém e comparando com o seu bastidor, e o cérebro previsivelmente conclui: tem algo errado comigo. Mas não tem. O erro está no tipo de comparação. É uma equação impossível. Ainda assim, você continua fazendo, porque existe uma recompensa oculta nisso. Comparar dá uma sensação de direção, mesmo que falsa. É melhor sentir que está atrás do que sentir que está sem referência nenhuma, então você aceita essa corrida invisível e começa a viver em função dela. A desconstrução disso é desconfortável porque revela algo que pouca gente admite. Muitas das suas vontades não nasceram em você, elas foram absorvidas. Você não decidiu querer aquilo. Você foi exposto repetidamente até parecer que queria. Isso acontece de forma sutil. Você vê um estilo de vida várias vezes. No início parece distante, depois interessante. Depois, desejável, e então necessário. Esse é o ciclo. A repetição transforma o estranho em padrão, e o padrão em expectativa, e a expectativa em cobrança. Só que essa cobrança não vem de fora, vem de dentro. Você começa a se pressionar por coisas que nunca foram realmente suas. E aqui entra um detalhe ainda mais curioso. Você não compara só conquistas, você compara ritmos, você compara velocidade de progresso, você compara momentos de vida. E isso gera um tipo específico de ansiedade que não tem nome claro. Não é medo, não é tristeza. É uma sensação constante de estar fora de timing, como se a vida estivesse acontecendo em outro lugar, numa frequência levemente diferente da sua. E quanto mais você consome esse tipo de referência, mais essa sensação aumenta, porque você não está só observando. Você está recalibrando o que considera aceitável para si mesmo. E isso nunca estabiliza, porque sempre existe alguém à frente em algum aspecto. Sempre. Então a régua continua subindo, e você continua correndo atrás de algo que não tem linha de chegada definida. O mais irônico é que, enquanto você tenta se aproximar de uma versão idealizada de vida, você se afasta da experiência direta da sua própria. Você começa a viver menos o momento e mais a interpretação dele. Você não está apenas em um lugar, você está avaliando como esse lugar se compara com outros. Você não está apenas vivendo uma experiência, você está julgando se ela é boa o suficiente dentro de um padrão invisível. Isso cria uma camada extra entre você e a realidade, uma espécie de filtro cognitivo constante, e isso cansa, mas não de forma óbvia. Não é um cansaço físico,
é um desgaste silencioso, uma sobrecarga de processamento, porque o cérebro está sempre analisando, comparando, ajustando e raramente desligando. E aqui está o ponto mais curioso de todos: quanto mais você compara, menos você sabe o que realmente quer, porque suas referências estão sempre mudando. Hoje você quer uma coisa, amanhã outra. Não porque você evoluiu, mas porque foi exposto a um novo padrão. Isso cria uma identidade fluida demais, instável, adaptativa ao ponto de perder consistência. E aí surge outra contradição. Você busca se encontrar, mas está constantemente se modificando para se encaixar em estímulos externos. É como tentar acertar um alvo enquanto ele está em movimento o tempo inteiro. E o pior, você nem percebe que o alvo não é fixo. No final, a questão não é parar de se comparar. Isso provavelmente nunca vai acontecer completamente. A questão é perceber o quanto essa comparação está guiando decisões que você acredita serem suas. O quanto da sua rotina, dos seus objetivos, dos seus desejos, existe sem referência externa. O quanto da sua vida sobreviveria se você não tivesse acesso constante à vida dos outros. E mais importante ainda, se você realmente tivesse que viver sem plateia, sem comparação, sem validação silenciosa, o que ainda faria sentido continuar buscando?